Quando entrei para a faculdade, eu não conhecia nada sobre a palavra Cristão Novo, eu nunca tinha ouvido falar. A minha mãe, que era muito judia, falava para mim sobre um personagem, porque ela recebia um jornal de Nova York, um jornal Yiddish. E ela falava para mim o que ela lia às vezes. E ela, minha mãe, falava para mim, muitas vezes, sobre Abravanel. Perdão, desculpe, sobre Torquemada. Falava para mim, você sabe, Torquemada queria queimar os judeus. E ela me contava essas histórias, mas só. Eu nunca sabia mais nada a não ser o nome Torquemada, que queria fazer mal aos judeus, porque minha mãe me contava. Mas quando eu entrei na faculdade, um professor de filosofia, um grande professor de filosofia, um grande democrata e um grande amigo dos judeus, chamado João Cruz Costa, um dia me chamou e me perguntou se eu já tinha lido Alexandre Herculano. Eu disse que não. E aí ele me perguntou de vários, eu não tinha lido nenhum deles. Aí então ele disse, Anita, você tem uma missão. É preciso estudar os cristãos novos, os judeus que vieram para o Brasil e que construíram este país. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Esse era um professor não judeu, que dizia que era de origem judaica, porque o nome dele era Cruz. E, em geral, os judeus, os cristãos não procuravam nomes que despistavam, que é Santos, Cruz, ou Espírito não sei o quê, entendeu? E ele, então, me deu essa incumbência. Eu nunca tinha lido aqueles livros que ele me recomendou e comecei a ler isso quando eu estava no primeiro ano de faculdade. Depois eu encontrei um professor notável, que foi o professor Lourival Gomes Machado. E o Lourival Gomes Machado era diretor do Museu de Arte. Ele era um grande especialista em arte e também em Rousseau. Era sociólogo. E ele disse para mim uma frase que eu nunca mais esqueci. Anita, enquanto nós não estudarmos a história dos cristãos novos, nós não poderemos escrever a história do Brasil. Isso foi dito por um professor que não era judeu. E foram eles que me levaram para esses estudos. Depois eu comecei a trabalhar com eles e depois eu ganhei a bolsa de estudos. Aí eu fui passar um ano em Portugal e desde então eu fiquei trabalhando nos arquivos e a grande parte dos arquivos que dizem respeito ao Brasil estão aqui na minha casa. Eu fiz a cópia, tive uma bolsa de estudos da Gulbenkian, tive bolsa de estudos da Memorial Foundation for Jewish Culture, tive várias ajudas e que me facilitaram fazer essas pesquisas. Porque fazer esse microfilme, tudo que eu tenho, milhares, é muito caro. Mas eu tive ajuda de Portugal, tive ajuda dos Estados Unidos, e essa documentação está toda aqui comigo. Uma parte muito pequena eu doei para os arquivos gerais de Jerusalém, Jewish Historical Archives. Eu doei para eles uma parte pequena, 20.000 imagens só. Eu tenho milhares de imagens. Mas eu, quando mandei fazer cópia de DVD, eu mandei fazer duas. Uma eu vou doar para a universidade e outra eu vou doar para Jerusalém. Porque esses documentos realmente pertencem a nós, porque é nossa história. É uma nossa história que nunca foi contada, que nunca foi escrita, nem por judeus e nem por cristãos. E é uma história que merece, porque é um capítulo nosso, das nossas adversidades e também dos nossos sucessos, porque o povo brasileiro hoje é o descendente do povo judeu. Não há brasileiro nenhum que não seja alguma coisa
avô, sei o quê, bisavô, de origem judaica. As famílias Adreu Sodré, Lorival Gomes Machado, não, desculpe, Sérgio Buarque de Holanda, como é o nome dele, daquele poeta? Tem um poeta muito conhecido aí, que também, Joaquim Nabuco, também, mas isso são descobertas atuais, que foram feitas recentemente por alunos meus. Eu tenho uma equipe de pesquisadores que trabalham comigo na Universidade de São Paulo. Eles se chamam, e eles chamam de Escola Novinsky, porque eles seguem mais ou menos o meu caminho. E você conheceu duas, mas eu tenho muitos. E trabalham comigo e eu continuo trabalhando muitíssimo até hoje. Eu só não vou tanto a Portugal, porque também as viagens hoje estão muito cansativas e também eu não tenho tanta vontade de ir. Mas eu, durante mais de 30 anos, eu ia todos os anos a Portugal.